Marcos Silva era um dos homens mais poderosos de Portugal, diretor executivo de um império financeiro que valia 3.500 milhões de euros, com escritórios no Porto, Coimbra e Londres. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: um apartamento de luxo com vista para o Rio Douro, uma coleção de carros clássicos e o respeito de todos no mundo dos negócios. Mas naquele dia de novembro, quando decidiu dar uma surpresa à sua filha adotiva Sofia, indo buscá-la à escola na hora do almoço, Marcos Silva descobriu algo que lhe gelou o sangue nas veias. Através da janela do refeitório escolar, viu a sua filha de 10 anos sentada sozinha num canto. Enquanto as outras crianças a apontavam rindo, viu uma professora mais velha, com cabelo grisalho, que a apontava com o dedo em frente a toda a turma, enquanto Sofia levava a mão ao peito com os olhos cheios de lágrimas. E quando entrou naquela escola e descobriu o que vinha acontecendo há meses com a menina que tinha jurado proteger, Marcos Silva compreendeu que todos os seus milhares de milhões não tinham servido para nada. Não tinha protegido a sua filha, tinha-a mandado todos os dias para um inferno sem sequer saber. Se estás preparado para esta história, escreve nos comentários de onde estás vendo este vídeo. Marcos Silva não tinha nascido rico. Tinha crescido num pequeno apartamento no bairro da Ribeira, no Porto, filho de um pedreiro e de uma empregada de limpeza que trabalhavam 6 dias por semana para lhe garantir um futuro melhor que o deles. Tinha conhecido o esforço de estudar com livros em segunda mão, a vergonha de não poder comprar sapatos novos quando os velhos tinham buracos, e a determinação feroz de quem sabe que a única maneira de sair da pobreza é trabalhar mais do que qualquer outro. Aos 21 anos, tinha se matriculado na Universidade do Porto com uma bolsa que cobria metade das despesas, trabalhando como barman à noite para pagar o resto. Dormia 4 horas por noite, comia uma vez por dia e estudava como se a sua vida dependesse disso, porque de certa forma assim era. Tinha se licenciado com distinção. Tinha entrado num banco de investimento como analista júnior e em 18 anos tinha se tornado primeiro diretor. Depois, vice-presidente e finalmente diretor executivo da sua própria sociedade financeira. Aos 48 anos, Marcos Silva era a encarnação do sonho português. O seu nome aparecia regularmente nas capas das revistas econômicas. Era convidado para cimeiras internacionais e o seu patrimônio pessoal estimava-se em centenas de milhões de euros. Tinha um apartamento de 450 metros quadrados na Foz do Douro, uma moradia em Cascais, um barco ancorado na marina de Vila Moura e tudo o que um homem podia desejar, tudo exceto uma família. Marcos tinha se casado aos 35 anos com Helena, uma mulher lindíssima e ambiciosa que parecia perfeita para ele, mas o casamento só tinha durado 5 anos, dissolvido pela sua obsessão com o trabalho e a incapacidade dela de aceitar estar sempre em segundo lugar depois dos negócios. Não tinham tido filhos e depois do divórcio, Marcos tinha se voltado ainda mais para o trabalho, convencido de que esse era o seu destino, construir um império, não uma família. Depois, 6 anos antes, algo tinha mudado. Tinha acontecido durante uma viagem de negócios a Braga, quando o seu motorista se tinha enganado no caminho e tinham acabado por passar em frente a um orfanato no bairro de Real. Marcos tinha visto um grupo de crianças que brincavam no pátio e, entre elas, uma menina de uns 7 anos que estava sozinha, afastada, sentada num murete, a olhar para os demais como se pertencesse a outro mundo. Algo naquela menina o tinha impactado. Talvez a solidão que via nos seus olhos, tão parecida com a que ele mesmo tinha sentido em jovem, quando se sentia diferente de todos. Talvez a maneira como abraçava uma boneca de pano como se fosse a única coisa que possuía no mundo. Talvez simplesmente o destino, essa força misteriosa que às vezes nos põe à frente decisões que mudam tudo. Marcos tinha pedido ao motorista que parasse. Tinha entrado no orfanato, tinha falado com a diretora e tinha descoberto a história de Sofia.
Sofia tinha sido encontrada abandonada numa estação de serviço da autoestrada quando tinha apenas 2 anos. Ninguém sabia quem eram os seus pais, ninguém a tinha reclamado nunca, ninguém a tinha querido adotar porque era uma menina demasiado calada, demasiado fechada, demasiado diferente das outras. Tinha crescido no orfanato, passando de uma família de acolhimento a outra, sempre de volta, porque era demasiado problemática, demasiado difícil de lidar, pouco sorridente para o gosto de quem procurava uma menina perfeita para exibir como um troféu. Marcos tinha olhado Sofia nos olhos pela primeira vez naquela tarde e tinha visto algo que lhe tinha partido o coração. A resignação de quem deixou de esperar, a tristeza de quem aprendeu que ser amado não é um direito, mas um privilégio que a ela não tinha sido concedido. 6 meses depois, Sofia Silva tinha se tornado oficialmente sua filha. O primeiro ano tinha sido difícil. Sofia quase não falava, não sorria, não pedia nada. Movia-se pela casa como um fantasma, comendo o que lhe davam, fazendo o que lhe diziam, sem expressar nunca um desejo ou uma emoção. Marcos tinha contratado os melhores psicólogos infantis, os melhores pedagogos, os melhores especialistas em traumas de abandono. Todos lhe tinham dito o mesmo. Era preciso tempo, paciência e, sobretudo, amor incondicional. E Marcos, que nunca tinha tido tempo nem paciência para ninguém, que sempre tinha posto o trabalho à frente de tudo, descobriu que tinha ambas as coisas para aquela menina. Começou a voltar a casa cedo, a ler histórias antes de dormir, a levá-la ao parque aos domingos de manhã. Aprendeu os nomes de todas as princesas da Disney, as canções dos desenhos animados, os jogos de que as meninas da sua idade gostavam. Tornou-se pai de uma maneira que nunca teria acreditado possível, descobrindo em si mesmo uma ternura que pensava não possuir. Lentamente, muito lentamente, Sofia começou a abrir-se. O primeiro sorriso chegou depois de 9 meses, quando Marcos lhe ofereceu um cachorro Golden Retriever, que ela chamou Sol. A primeira gargalhada chegou quando o Sol lhe lambeu a cara depois de ela cair na fonte do jardim. As primeiras palavras espontâneas chegaram numa noite quando Sofia adormeceu nos braços de Marcos, murmurando algo que ele não entendeu ao princípio, mas que depois percebeu ser a palavra mais bonita que tinha ouvido na vida: pai. A partir desse momento, tudo mudou. Sofia tornou-se uma menina diferente, mais aberta, mais curiosa, mais viva. Começou a falar, a fazer perguntas, a expressar os seus desejos. Marcos descobriu que ela era inteligentíssima, que adorava livros e desenhos, que tinha um talento natural para a música e uma sensibilidade que o emocionava cada vez. A sua casa, que sempre tinha sido silenciosa e vazia, encheu-se de risos, de corridas, de jogos, de vida. Quando Sofia fez 9 anos, Marcos decidiu que era o momento de a matricular numa escola a sério, numa das melhores escolas privadas do Porto. O Colégio Nossa Senhora da Esperança, frequentado pelos filhos das famílias mais importantes da cidade. Queria dar-lhe o melhor. Queria que ela tivesse as mesmas oportunidades que as crianças nascidas no privilégio. Queria que ninguém pudesse nunca olhá-la por cima do ombro por ser adotada ou por vir de um orfanato. Sofia tinha começado o 4º ano em setembro e Marcos estava convencido de que tudo corria bem. A menina nunca se queixava, fazia os trabalhos de casa sem protestar, e quando ele lhe perguntava como tinha corrido na escola, respondia sempre com o mesmo monossílabo que tinha aprendido a usar para não preocupar. Bem, Marcos nunca tinha suspeitado de nada. Estava demasiado ocupado com o trabalho. Confiava demasiado na reputação da escola. Estava demasiado convencido de que a sua filha lhe teria dito se algo não corresse bem. Não sabia que Sofia tinha voltado a fazer o que fazia no orfanato. Esconder a dor, engolir as lágrimas, aguentar em silêncio. Até aquele dia de novembro tinha sido um impulso. Uma dessas decisões tomadas sem pensar que às vezes mudam o curso de uma vida.
Marcos tinha tido uma manhã de reuniões canceladas, um raro momento de vazio na sua frenética agenda, e tinha pensado em aproveitá-lo para dar uma surpresa a Sofia. Iria buscá-la à hora do almoço, levá-la-ia a comer uma pizza juntos. Passariam umas horas pai e filha, como não conseguiam fazer com suficiente frequência. Tinha chegado à escola às 12h30, estacionando o seu Porsche no caminho reservado às visitas. O edifício do Colégio Nossa Senhora da Esperança era imponente, um palácio do século XVIII com as fachadas brancas e os jardins cuidados, que resumava história e prestígio por cada pedra. Marcos tinha caminhado em direção à entrada principal, mas tinha se detido quando tinha visto através das grandes janelas do rés do chão o que estava a acontecer no refeitório. A cena que se apresentou diante dos seus olhos gelou-lhe o sangue. Sofia estava sentada sozinha, numa mesa no canto mais afastado do refeitório, separada de todas as outras crianças, como se tivesse uma doença contagiosa. O seu tabuleiro estava à sua frente, mas não estava a comer. Tinha a cabeça baixa e as mãos no colo, na postura de quem tenta tornar-se invisível, de quem espera que, se ficar suficientemente quieta, ninguém a notará. Mas alguém a tinha notado. E de que maneira? Um grupo de crianças sentadas nas mesas próximas estava a apontá-la e a rir com aquela crueldade despreocupada que só as crianças sabem ter. Aquela maldade que não conhece limites porque não conhece consequências. Marcos viu uma menina loira que imitava alguém a chorar, enquanto os outros se riam às gargalhadas. Viu um menino que atirava bolinhas de papel em direção a Sofia, que as ignorava como se não existissem. Viu outras crianças que sussurravam entre elas, olhando para ela, claramente falando dela, claramente dizendo coisas terríveis. E depois viu a professora, uma mulher mais velha com o cabelo grisalho apanhado num coque severo, vestida de escuro, com uma expressão no rosto que não tinha nada de compassiva. A professora tinha se aproximado de Sofia e tinha começado a falar-lhe, apontando-a com o dedo num gesto que, mesmo de fora, parecia acusatório. Marcos viu a sua filha levar a mão ao peito. Aquele gesto que fazia sempre quando tinha medo, quando se sentia ameaçada, quando o mundo se tornava demasiado pesado de suportar. Viu as lágrimas começarem a correr pelo rosto de Sofia. E nesse momento, algo dentro de Marcos Silva explodiu. Não era raiva, era algo mais profundo, mais primitivo, mais devastador. Era o instinto de um pai que vê a sua própria filha sofrer. O instinto de proteção, que nunca tinha sentido antes de adotar Sofia. O instinto que lhe dizia que alguém estava a fazer mal à pessoa mais importante da sua vida e que ele tinha de parar isso imediatamente, com qualquer meio necessário. Marcos entrou na escola como uma fúria. Quando Marcos abriu de rompante a porta do refeitório, tudo parou. As crianças deixaram de rir, os professores deixaram de falar e um silêncio pesado caiu sobre a sala como um cobertor molhado. Todos os olhos se viraram para aquele homem de fato de 3.500 euros que acabava de entrar com uma expressão no rosto que prometia tempestade. Sofia viu-o e por um instante os seus olhos iluminaram-se, mas depois encheram-se de terror. Não terror em relação a ele, mas terror de que ele visse, de que soubesse, de que descobrisse o que ela tinha escondido durante meses. Marcos atravessou o refeitório a passos largos, ignorando todos, com os olhos fixos apenas na sua filha. Quando a alcançou, ajoelhou-se à frente dela e pegou-lhe nas mãos entre as suas, olhando-a nos olhos com uma ternura que contrastava violentamente com a fúria que ardia dentro dele. Perguntou-lhe o que estava a acontecer. Perguntou-lhe por que é que chorava. Perguntou-lhe quem lhe tinha feito mal. Sofia não respondia. Tremia, soluçava, mas não falava. Tinha demasiado medo, demasiada vergonha, demasiada dor acumulada para conseguir tirar tudo de uma vez. Foi então que a professora do cabelo grisalho se aproximou. Chamava-se Professora Fernandes e tinha um ar de superioridade que resumava por cada poro.
Com um tom que deveria ter sido cordial, mas que era apenas condescendente, disse a Marcos que não havia problema nenhum. Estás a gostar desta história? Deixa um like e subscreve ao canal. Agora continuamos com o vídeo. Que Sofia simplesmente tinha tido um pequeno momento de dificuldade, que as crianças, às vezes, exageram e que não era preciso dramatizar. Marcos olhou-a com uma expressão que teria feito tremer qualquer conselho de administração, qualquer adversário numa negociação, qualquer inimigo no mundo dos negócios. Pediu-lhe que explicasse exatamente o que estava a acontecer. Perguntou-lhe por que é que a sua filha estava sentada sozinha. Perguntou-lhe por que é que as outras crianças estavam a gozar com ela. Perguntou-lhe por que é que ela estava a apontar com o dedo à frente de todos. A professora Fernandes começou a gaguejar, a procurar desculpas, a minimizar, mas Marcos não era o tipo de homem que se deixava enganar. Tinha construído um império, desmascarando mentiras, identificando fraquezas, vendo através das fachadas que as pessoas construíam para esconder a verdade. Pegou em Sofia pela mão e levou-a para fora do refeitório, seguido pela professora que continuava a protestar, pelos funcionários que não sabiam o que fazer e pela diretora que tinha sido chamada de urgência e que chegou agitada ao corredor. Marcos pediu para falar em privado. Foram acompanhados ao gabinete da diretora, uma mulher elegante de uns 63 anos que parecia mais preocupada com a reputação da escola do que com o bem-estar de uma menina. E ali, finalmente, a verdade veio à luz. Foi preciso tempo, foi preciso paciência, foram precisas perguntas gentis e silêncios respeitosos. Mas no final, Sofia começou a falar, e o que contou partiu o coração de Marcos em 1000 pedaços. Desde há meses, desde o início do ano letivo, Sofia tinha sido vítima de bullying sistemático. As outras crianças chamavam-lhe exposta, órfã, filha de ninguém. Diziam-lhe que ninguém a queria, que o seu verdadeiro pai a tinha deitado fora como lixo, que também Marcos, mais cedo ou mais tarde, se cansaria dela e a devolveria ao orfanato. Excluíam-na dos jogos, dos grupos, das festas de aniversário, escondiam-lhe o material escolar, estragavam-lhe os trabalhos de casa, puxavam-lhe o cabelo quando a professora não estava a olhar. E a professora Fernandes, em vez de os parar, tinha piorado as coisas. Tratava Sofia de maneira diferente das outras crianças, como se ser adotada fosse uma culpa, como se vir de um orfanato fosse uma mancha indelével. Repreendia-a mais duramente do que aos outros. Humilhava-a à frente da turma quando se enganava. Contava aos outros professores a sua história com um tom de piedade misturada com nojo, que tinha contribuído para criar o ambiente tóxico em que Sofia se encontrava a viver todos os dias. Naquela manhã, a professora tinha pedido aos alunos que trouxessem fotos de quando eram bebês para um projeto sobre a família. Sofia tinha tido de dizer que não tinha nenhuma porque tinha sido abandonada e não havia fotos dela pequena. A professora tinha feito um comentário sobre a sua situação particular à frente de toda a turma e tinha começado uma avalanche de piadas cruéis que tinha reduzido Sofia às lágrimas. Marcos ouviu tudo em silêncio, com a cara de pedra, sem mover um músculo, mas dentro dele ardia um fogo que nunca tinha sentido antes, uma raiva tão intensa que quase lhe dava medo. As horas que se seguiram foram as mais intensas da vida de Marcos Silva. E para um homem que tinha gerido fusões multimilionárias e crises financeiras internacionais, isto dizia muito. Primeiro, tirou Sofia daquela escola. Não no dia seguinte, não na semana seguinte, imediatamente. Pegou-lhe na mão, saiu do gabinete da diretora e levou-a para o carro sem dizer uma palavra a ninguém. Durante o trajeto para casa, não lhe fez perguntas. Limitou-se a pegar-lhe na mão, a fazê-la sentir que estava segura, que ele estava ali, que ninguém lhe faria mais mal. Uma vez em casa, deixou Sofia com a babysitter e fechou-se no seu escritório. Passou as 4 horas seguintes ao telefone. A primeira chamada foi para a sua equipa jurídica.
Marcos tinha à sua disposição alguns dos melhores advogados de Portugal, especialistas em todos os campos do direito. Deu instruções precisas. Queria que se iniciasse uma investigação completa sobre o que tinha acontecido no Colégio Nossa Senhora da Esperança. Queria testemunhos, provas, documentos. Queria saber exatamente quem tinha feito o quê, quem tinha visto e calado, quem tinha a responsabilidade de ter permitido que uma menina de 10 anos fosse atormentada durante meses sem que ninguém interviesse. A segunda chamada foi para um jornalista de investigação que tinha conhecido anos antes durante uma investigação sobre corrupção no mundo financeiro. Marcos não era o tipo de homem que procurava publicidade, mas sabia que a reputação era a arma mais poderosa que existia. E o Colégio Nossa Senhora da Esperança, aquela escola de elite que se gabava de formar os líderes de amanhã, tinha uma reputação a proteger. A terceira chamada foi para a Direção Regional de Educação do Norte, o organismo que supervisionava as escolas privadas. Marcos apresentou uma denúncia formal, detalhando o que tinha descoberto e solicitando uma inspeção imediata. A quarta chamada foi para a psicóloga infantil que acompanhava Sofia desde a adoção. Contou-lhe o que tinha acontecido e pediu-lhe que viesse à casa o mais depressa possível para falar com a menina, para a ajudar a elaborar o trauma, para começar um caminho de cura que seria longo e difícil. A quinta chamada foi para a diretora do Colégio Nossa Senhora da Esperança. Marcos falou durante 18 minutos, com uma voz calma e fria, que era muito mais aterradora do que qualquer grito. Disse-lhe exatamente o que aconteceria se a escola não tomasse medidas imediatas. Falou-lhe da ação judicial que interporia, do artigo que sairia nos jornais, da inspeção que tinha sido solicitada. Disse-lhe que a professora Fernandes devia ser afastada imediatamente, que devia instaurar-se um programa anti-bullying com supervisão externa, que cada criança envolvida nas humilhações, a Sofia devia enfrentar consequências apropriadas. A diretora tentou negociar, minimizar, oferecer soluções de compromisso, mas Marcos não estava interessado em compromissos, estava interessado em justiça. Nas semanas que se seguiram, o Colégio Nossa Senhora da Esperança atravessou a pior crise da sua história centenária. O artigo saiu no público detalhando o caso de bullying contra uma menina adotada e a incapacidade da escola de a proteger. Outros pais começaram a dar um passo em frente com histórias similares. Crianças que tinham sido assinaladas por serem diferentes, por serem estrangeiras, por serem menos ricas do que as outras, por qualquer motivo que os agressores pudessem encontrar. A inspeção da direção regional revelou graves carências no sistema de supervisão e prevenção do bullying. A professora Fernandes foi despedida juntamente com outro professor que tinha sido cúmplice das suas ações. A diretora demitiu-se sob pressão do Conselho de Administração da escola. Mas a Marcos não lhe importava nada de tudo isto. Não lhe importava a vingança. Não lhe importava ter ganho uma batalha pública. Só lhe importava a sua filha. Os meses que se seguiram foram um caminho de cura para ambos. Marcos descobriu que não bastava ter salvo Sofia daquela escola. Tinha de a ajudar a reconstruir a confiança que tinha sido quebrada, a autoestima que tinha sido demolida, a esperança que tinha sido quase destruída. Sofia não falou durante dias depois do que tinha acontecido. Tinha se fechado em si mesma, como fazia no orfanato, voltando a ser aquela menina silenciosa e ausente que Marcos tinha conhecido anos antes. Era como se todo o trabalho feito, todos os progressos conseguidos tivessem sido apagados por aqueles meses de tormento silencioso. Mas Marcos não desistiu. Nunca tinha desistido na sua vida e certamente não ia começar agora. Não quando se tratava da pessoa mais importante da sua existência. Pediu uma licença sem vencimento no trabalho, algo que não tinha feito nunca em 33 anos de carreira.
delegou tudo aos seus colaboradores, deixou de ver os e-mails, desligou o telemóvel durante horas todos os dias. Dedicou-se completamente a Sofia, passando com ela cada momento possível, fazendo as coisas que deveriam ter feito juntos desde sempre, mas que o trabalho sempre lhe tinha impedido. Levou-a de viagem, primeiro ao mar no Algarve, depois à Serra, na Serra da Estrela, depois à Disneyland Paris, depois para onde ela quisesse ir. Ensinou-lhe que o mundo estava cheio de lugares bonitos e de pessoas gentis, que o que tinha vivido naquela escola não era o normal, que havia muito mais na vida que a crueldade de umas crianças mimadas e de uma professora sem coração. Falou-lhe da sua infância, das humilhações que ele mesmo tinha sofrido crescendo pobre num mundo de ricos, da maneira como as tinha superado, tornando-se mais forte do que aqueles que se tinham rido dele. Disse-lhe que ser diferente não era uma fraqueza, era uma força. Disse-lhe que a sua história, o facto de ser adotada, o facto de ter superado tanto na sua curta vida, a tornava especial, não inferior. Disse-lhe que estava orgulhoso de ser seu pai todos os dias. Lentamente, Sofia começou a voltar. Primeiro voltou o sorriso tímido e raro. Depois voltaram as gargalhadas. Primeiro sussurradas. Depois cheias e cristalinas como sempre tinham sido. Depois voltaram as palavras. Primeiro poucas, depois muitas, depois a torrente de perguntas e observações e piadas que Marcos tinha aprendido a amar tanto. Um dia, enquanto passeavam pelo parque com sol a correr à frente deles, Sofia parou de repente e olhou para Marcos com uma expressão séria, que destoava no seu rosto de menina. Disse-lhe que queria perguntar-lhe uma coisa. Disse-lhe que queria saber se ele alguma vez se tinha arrependido de a ter adotado, se alguma vez tinha pensado que teria sido mais fácil sem ela, se alguma vez tinha desejado uma filha normal em vez de uma como ela. Marcos ajoelhou-se à frente dela, como tinha feito no refeitório naquele dia de novembro, que parecia uma vida atrás. Olhou-a nos olhos e disse-lhe a verdade maior da sua vida. Disse-lhe que adotá-la tinha sido a melhor decisão que tinha tomado na vida. Disse-lhe que antes dela a sua vida estava vazia, que tinha todo o sucesso do mundo, mas nenhuma alegria. Disse-lhe que ela lhe tinha ensinado o que significava amar alguém mais do que a si próprio, o que significava ter uma família, o que significava ser pai. Disse-lhe que não existia nenhuma filha normal, porque normal não significava nada. Só existia ela, Sofia, a sua filha, a menina que tinha transformado a sua vida e que não trocaria por nenhuma outra no mundo. Sofia abraçou-o tão forte que quase lhe fez mal, e Marcos sentiu as suas lágrimas molharem-lhe o pescoço. Mas desta vez eram lágrimas diferentes, lágrimas de alívio e de amor, lágrimas que lavavam a dor em vez de criar mais. 1 ano depois, Sofia começou numa nova escola, um centro diferente com professores selecionados com cuidado e uma política de tolerância zero em relação ao bullying. Foi no primeiro dia de mão dada com Marcos, um pouco nervosa, mas já não assustada. Desta vez, Marcos não se conformou em deixá-la à entrada. Desta vez, entrou com ela, falou com os professores, conheceu os outros pais, assegurou-se de que todos sabiam quem era Sofia e quem era ele. Não para se gabar, mas para deixar claro que aquela menina tinha alguém que a protegia, alguém que nunca mais permitiria que lhe fizessem mal. Quando se despediu de Sofia à porta da sala, ela olhou-o com aqueles grandes olhos que ele amava mais do que qualquer coisa no mundo. Disse-lhe apenas 3 palavras, mas eram as 3 palavras mais importantes que existiam.